Aleluia. De repente, esse ambiente estava tão fresquinho, mas subiu um calor. Eu espero que seja o fogo do Espírito, amém? E não o nervosismo de estar na presença dos meus pastores, ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor para a igreja do Senhor e com os meus pastores presentes. Ai, Jesus, eu me lembro que um dia eu tive a oportunidade de ministrar em um evento onde o general das Forças Armadas do Exército Brasileiro, ele estaria presente. Eu lembro que naquele momento, a plateia, as pessoas que estavam liderando o evento em São Paulo, estavam todas aflitas, ansiosas, porque o general, e aí, enfim, falando para mim, olha, cuidado, não pode passar o tempo, cuidado, você não pode falar isso, cuidado, tu não pode ser tão pentecostal, enfim, um monte de regras. E aí uma virou e falou assim, e você está nervosa em falar? E ele estando, e era para ministração, né? Um encontro, uma conferência de casais. E eu disse, minha filha, depois que meu pastor sentou com a caneta na mão e esse caderninho, que general, com todo respeito, eu esqueço que está gravando. Meu Deus do céu. Amada igreja, abra as vossas Bíblias em Salmos 91. Hoje pela manhã, no meu devocional em oração, vendo esses Salmos 91, eu disse, Deus, que vontade de montar, inclusive, uma conferência, talvez uma série, porque esse Salmo é profundo demais. A gente às vezes fala esse Salmo sem pensar, sabe? A repetição, enfim, é um Salmo muito conhecido por todos, não só pelos cristãos evangélicos, mas também pelos católicos. Coloca lá a Bíblia aberta, ali naquele cômodo da casa, vai para o Salmo 91, né? Então, abra aí, nós vamos ler Salmos 91, vamos fazer menção, não vamos trabalhar todo o capítulo, claro, não vai dar tempo, mas alguns versículos, e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, como falou ao meu coração, amém? Diz o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua vereda será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, nós somos um povo que temos informações privilegiadas. E quando eu falo isso, acerca dessa informação que é privilegiada, é um termo usado, obrigada, serve, eu preciso de uma água, para diminuir a adrenalina, aleluia, e liberar dopamina, endorfina, serotonina, aleluia. Obrigada. Vamos lá, estou brincando, vem comigo. Quando eu falo de uma informação privilegiada, é um termo usado no mercado de investimento, que algumas pessoas, ou um grupo, tem algumas informações, retém algumas informações, que ainda não foram divulgadas, ou não passou para o público, para as pessoas. Então retém aquela informação. Por que eu falo isso? Porque quando eu olho, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 4. Vem comigo na leitura. E nós vamos acelerar aqui. Bom, os meninos falaram também que eu não passei para vocês. Mas, é um texto muito conhecido por nós, que diz o seguinte. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Aí vai recorrendo sobre a impiedade dos últimos dias. Mas não só apóstolo Paulo, ele traz essa informação que nós temos esse conhecimento de um futuro e que parece que já é o nosso, parece que é o nosso presente, é isso aí. Mas Jesus falando acerca do fim do mundo, Mateus capítulo 24, ele vai dizer no versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, e e muitas dores. Além desses anúncios acerca do fim, que quem não tem o Espírito entra em desespero, nós temos também uma promessa absoluta, também uma informação privilegiada que se encontra em Apocalipse, e eu considero um dos melhores versículos da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Com essas informações, tanto de coisas que a alma tem a tendência, a alma é a sede das emoções, que tem a tendência de agitar. É por isso que tem crescido os transtornos psiquiátricos. Fui em uma conferência alguns meses atrás, e um dos doutores da psiquiatria, falando na conferência de psicologia, ele disse: apertem o cinto, porque em 3, 4 anos, teremos transtornos novos na área da saúde mental. Coisas irão surgir e irão levar a gente a estudar um pouco mais. Alma agitada, talvez desesperada, porque estão acontecendo coisas no mundo, guerras, uma crise mundial, fome, peste, Covid e outros vírus que estão surgindo, e aquilo que a gente acaba vendo na televisão, quantas pessoas com essa alma agitada, medo, desenvolvendo e desencadeando vários tipos de transtornos emocionais. E aí nós somos o povo que temos a palavra, que diz: ei, vai chegar esse dia, porém ao que vencer, porém ao que vencer, porém ao que vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando com a igreja. Nós sabemos o final dessa história, meu irmão. E por que eu falo isso? Porque um filho que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não teme. É uma alma que sossega e descansa no Espírito. Eu dizia na abertura de culto de sábado, e me permita repetir um trechinho, de quanto eu tenho falado e anunciado, quando tenho oportunidade, sobre estarmos com a palavra, conhecermos a palavra, mas estarmos também cheios do Espírito. Porque às vezes nós estamos só buscando esse enchimento e deixamos o conhecimento de lado. Eu falo porque eu vivi muitos anos isso. Esses dias visitando uma casa, fazendo ali uma visita, uma oração, e eu dizia, alguns anos atrás, eu já tinha tirado um monte de coisa dessa casa, dizendo que o diabo estava aí nesses itens. Eu não sei quem viveu ou teve uma experiência de uma fé imatura. Eu lembro de uma casa, gente, isso daí me dá... a gente falou, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu lembro de uma casa que nós fomos para fazer uma cura interior, enfim, a menina não estava dormindo, tal. E eu cheguei, né, eu com algumas outras pessoas, nós chegamos, e eu entrei no quarto e disse,
tira esse urso, não estou sentindo paz. Aí, só sei que no final, saiu 2 sacos da casa desse tamanho. E ela disse, Cris, o que eu vou fazer? Eu falei, queima tudo. Como se o diabo fosse para o fogo naquele momento. Aí vive só no nível espiritual. Monte, e eu gosto muito de monte, e um dia o pastor falou, foi libertador para o meu coração. Jesus gostou muito de monte. Nós temos aqui monte na igreja. É uma benção. Mas eu queria viver pisando só nas regiões celestiais. Sem conhecimento da palavra. Vem comigo. Mas quando tem a palavra e o Espírito, coisas sobrenaturais acontecem. Transformações acontecem pela palavra. E aí é o que eu dividi com vocês. E me permitam, vou falar novamente. Gênesis capítulo 1. O Bereshit. Teologia FTB. No capítulo 1. Não vamos colocar na tela, porque esse não é o assunto. Nós vamos voltar para Salmos 91. Diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E, já que você colocou, me socorre aí. Isso. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito se movia sobre a face do abismo. O Espírito se movia, cobria, cuidava. No princípio, a ação do Espírito sobre o que? Ele estava sobre as águas profundas, tudo em trevas, até que, pela palavra, o versículo 3, diz o seguinte, disse Deus, palavra, haja luz, e do caos transformou-se em cosmos, Espírito pairava, a palavra, e se formou em cosmos. Vamos ver os discípulos tendo uma imersão teológica com Jesus, no ministério terreno de Jesus. E vamos ver Pedro escandalizando quando corta a orelha de Malco. Pedro impulsivo, com temperamento, muito almático, não existe essa palavra, ok? Mas muito na alma, na impulsividade, dentro do temperamento. Judas, que vende Jesus por 30 moedas. E tendo o quê? Palavra, dia e noite, palavra. Mas Lucas vai narrar em Atos que ao descer o Espírito, Pedro, que negou Jesus por medo, porque muitas vezes eu olhei para Pedro e disse, Pedro, tu é frouxo, perdão pela palavra, mas Pedro, tu é frouxo. Olhava para Pedro e falava assim, tu negou Jesus depois de ter visto tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, mas se eu estivesse no lugar de Pedro, talvez, e eu acho que com certeza, eu faria a mesma coisa. Não conheço, tá? Eu iria até falar de uma maneira pentecostal, está repreendido em nome de Jesus. Medo, mas vamos ver Pedro, que depois de negar 3 vezes Jesus, aí tem já a vinda de Jesus, o encontro com Jesus, a restauração na Galileia, nós conhecemos, é lindo aquela restauração, mas vamos ver em Atos, com a descida do Espírito Santo, o homem que tinha medo, o cenáculo que tinha 120 membros, que talvez estivesse com medo, porque eles estavam dentro do cenáculo, após a descida do Espírito Santo, é uma comitiva saindo, declarando que Jesus aleluia. É Pedro que tinha medo, mas agora subiu num púlpito, ou num palanque, melhor dizendo. Eu estou brincando, não tinha isso, ok? Mas com toda a força pelo Espírito, pregou na ousadia do Espírito, e uma igreja da noite para o dia, de 120 membros, passou a ter 3.000 membros, 5.000 membros, e aí a igreja foi crescendo, na virtude, no poder, no Espírito e no temor. Palavra, ministério de Jesus, mas a descida do Espírito Santo. Pedro, que era um homem que em um momento da história, teve medo de falar que era um discípulo de Jesus, no final da história, com palavra, mas também no Espírito, segundo a tradição, ele disse, me crucifica, já na sua velhice, porém me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. É pelo Espírito que temos condição de entregar a nossa vida, dizendo, o que eu vivo não vale nada, o que vale é estar na presença do Senhor. Maria,
quando foi visitada pelo anjo: Maria, terás o filho, vai ser gerado algo dos céus. Vocês conhecem, até eu estou parafraseando. E Maria diz, anjo, palavra, Maria, como isso se sucederá? O anjo diz: virá sobre ti o Espírito que te envolverás. Palavra, comunicação do anjo. Mas quando vem o Espírito, algo dos céus é gerado dentro de uma pessoa limitada. Vem comigo, eu não sei como vai descer isso no teu coração. Quando nós temos a palavra, o Espírito, há um alinhamento no céu, há um alinhamento com o céu. Pessoas limitadas como nós, temos condições de fazer aquilo que vem através de Deus. Apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: ei Timóteo, desperta o dom que há em ti. Eu fico imaginando Timóteo desmotivado por algum momento, por algo. Talvez Timóteo estivesse assim, muitos problemas no ministério. Talvez Timóteo estivesse assim, porque quando a gente vai olhar a primeira carta, é uma carta pastoral, falando de problemas na igreja, dando dicas, direção, já tinha problemas lá. E aí, Paulo vai falar o que está acontecendo na igreja, em Éfeso, a gente conhece muito bem. Só que na segunda carta, é uma carta pastoral pessoal. E nós vamos ver assim: ei, vem comigo. Ei, Timóteo, desperta. Eu fico imaginando Paulo, né? Fico imaginando Paulo tendo a oportunidade de falar olho no olho com Timóteo, pegando no ombro de Timóteo, segurando e dando aquela sacudida abençoada de pai espiritual, olhando nos olhos de Timóteo, dizendo assim: Timóteo, aviva, acorda, desperta, Timóteo. Desperta o quê? O dom que há em ti, Timóteo. Porque o Senhor não te deu, Timóteo, um espírito de medo, mas te deu o espírito do quê? De ousadia, de amor e de poder. Poder. Ele te deu esse espírito, Timóteo, porque se for na tua força, você vai parar. Mas se for a força que vem de Deus, vai continuar. Por isso que as pessoas olham para você e diz: como continuar adorando a Deus dentro dessa situação? Como levantar as suas mãos para o céu vivendo isso? Porque eu não vivo somente na minha... eu não vivo pela carne, eu não vivo pela minha alma, eu não vivo pelaquilo que eu estou vendo, mas eu vivo pelaquilo que eu creio. E é pelo Espírito. E é pelo Espírito. E nós vamos ver o quê? Que nos Salmos que nós lemos, do capítulo 91, nós vamos ter aqui, meus irmãos, um direcionamento para ter o quê? Em Deus, refúgio, fortaleza, uma confiança absoluta. E aí, vem comigo, quando nós olhamos para esse texto, e o salmista diz: Ele é o meu Deus e o meu refúgio, que é uma certeza e uma convicção. E quando falamos de fortaleza, pensamos, aliás, a ideia é a sua defesa, é o seu anteparo, é um lugar seguro. É aquela defesa, quando uma cidade ou um lugar vai ser invadido, e aí coloca o exército para defender, para guardar aquela cidade. Enfim, essa é a ideia, dizendo: ei, eu tenho uma convicção, que é em Deus que eu tenho essa defesa. É em Deus que eu sei que eu estou no lugar seguro. É em Deus que eu coloco a minha confiança. Eu sei que tudo isso vai passar. Terremotos? Vai passar. Pandemia? Vai passar. Eu tenho Apocalipse 21 como certeza absoluta de uma promessa: Jesus vai voltar. Enquanto não voltar, crente, para viver esta convicção, esta certeza, porque aí há uma maturidade, uma resiliência espiritual. Não existe a resiliência espiritual, é a resiliência, mas vem comigo, essa resiliência espiritual, estou falando agora, que é não ficar assim: hoje você está bem com Deus, mas amanhã não está. Ei, viver esse refúgio,
essa fortaleza, refúgio. Ele é o meu abrigo. Eu sei onde eu vou me refugiar. Ele é meu abrigo. Eu sei quando as coisas estiverem difíceis. Eu sei onde é o meu refúgio. Essa é a convicção que eu tenho. E isso faz com que a minha alma se aquieta. Volta o sorriso para os meus lábios. Cânticos nos meus lábios. Adoração, essa resiliência espiritual, que é isso? É continuar obedecendo, vivendo um chamado independente de... Porque o Senhor, Ele é o meu escudo. Cris, e eu não estou entendendo. Tá, eu sei que Ele é meu refúgio, só que eu não tenho essa convicção. E eu não estou entendendo o que precisa ter para viver, ou para vivenciar o que a Paulo, dentro da prisão, escreve uma carta para um pastor jovem que estava livre, que é Timóteo, que eu acabei de falar para vocês. Porque quando Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, ele não está no hotel não. Ele está na antessala da morte. Os últimos dias, no final ele vai falar. Um rapaz estava para ser decapitado por Nero de forma injusta. Escreve uma carta para um jovem que estava livre. E uma carta motivacional. Uma carta de encorajamento. Como viver isso? A resposta está no versículo 1. Aquele que habita. Na onde? No esconderijo do Altíssimo. Porque essa habitação, igreja, é uma morada. Essa habitação é um endereço. Essa habitação é um exemplo didático. Quando você vai viajar, você pode estar num hotel mais chique. Só que você sente saudade da tua cama simples, do teu quarto simples. Porque você tem uma habitação. Você mora, você até às vezes deseja voltar. Ai, que saudade de voltar para minha cama. Ai, que saudade de voltar para minha casa. E você está num hotel chique ou num lugar chique. Habitação. O salmista vai dizer assim, ó. Aquele que habita, que tem esse endereço, que reside, que mora, ele tem uma convicção. Qual é a convicção? Ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, e é nele que eu confiarei. Cris, mas eu não estou sentindo isso. Eu estou tendo alguns medos, uma inquietação. Ah, meu irmão e minha irmã, talvez o que precisa nessa noite de instrução bíblica é você escolher habitar e não só passar. Porque tem pessoas que só passam. E o que é passar? É uma oração mediana. Deus, o Senhor faz isso, mas isso daqui é minha área, eu domino. Já faz antes de orar, porque antigamente a gente orava antes de fazer algo, uma decisão, um negócio, uma parceria. Eu lembro que minha avó, ela dizia assim, essa menina está doente, traga para casa, vamos orar. Não vai levar em médico antes de orar. Aí depois era o médico. Hoje é médico, especialista. Aí nós vamos orar. O tempo passando muito rápido, mas a gente acaba só passando e não habitando. Porque passar é você às vezes não orar, não ler a Bíblia só de quinta ou de domingo, e às vezes só de domingo. Você só está passando, não está morando. Hoje, que tempo que nós tivemos para orar? Gente, eu estou me obrigando, porque é uma luta, a ficar todos os dias de manhã de joelho, porque a gente às vezes está orando no carro, orando no banho, orando, falando com Deus, mas é ter aquele tempo de não dividir a atenção com aquele que é meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, é aquele que renova, é aquele que fala, é aquele que ministra, é aquele que consola, porque às vezes passa. Porque eu sou, Deus, muito obrigado, aleluia, cantando, louvores, adoração, mas é celular, é pensando, é dividindo a atenção, e agora é alma, seja domada pelo Espírito, vai ficar. Ai, coloca lá o relógio, aí o tempo não passa, ah, mas vai ficar, vai ficar. Eu me lembro de um dia ter ido ministrar numa conferência, e foi um dia muito, sabe aquela coisa o tempo passa rápido, e a gente tem como que organizar a agenda e dar prioridade. Hoje, deixa eu falar algo para vocês que eu tenho falado muito para Sumaré, que é a igreja que nós temos o privilégio e a honra de estar servindo lá.
eu tenho falado assim, a gente fala que amamos tanto a Deus, que somos apaixonados por Jesus, que cremos que Ele está presente. Gente, se tivéssemos mesmo a fé que Ele está presente, os nossos olhos estariam cheios de lágrimas. Pensa comigo. E eu já volto para a linha de raciocínio aqui, não posso me perder. Se tivéssemos essa certeza da pessoa de Jesus, que João viu na ilha de Pátimos, que ele diz que quando viu, caiu aos seus pés como morto. E quando ele vai descrever, Apocalipse 20, não, peraí, Apocalipse 20 não, é o primeiro capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, rapidinho. Se tivéssemos a certeza, a convicção de que a presença de Jesus estivesse em nosso meio, um Deus invisível, mas real. Apocalipse, colocou ali, obrigado, meu Deus, a hora voa. Diz o seguinte, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E ouvi atrás de mim uma voz como de trompaça, por gentileza. E ali quando ele descreve a pessoa de Jesus. Ali, pronto, capítulo 12, né? Vamos, Voltei para ver a quem era a voz que falava comigo. Voltei-me e vi 7 candeeiros de ouro. Passa. Entre os candeeiros, que significa a igreja. Depois o pastor me corrige, ou corrige depois que ele pegar o microfone. Aproveitar que meu professor está aqui e já faz essa correção. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com túnicas que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. Vem comigo. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Vamos parar por aqui porque não é a nossa ideia. Se tivéssemos a certeza que Jesus estivesse aqui, e como João descreve aquele que está no meio da igreja, aquele que tem vestes de rei, mas não só de rei, ele tem veste de sumo sacerdote, porque quando vamos ver as vestimentas, tudo isso é de uma forma resumida, é João falando, ele é rei, ele é sumo sacerdote, os cabelos eram brancos como a lã, que simboliza a eternidade, dizendo, aquele que está no meio da igreja, ele é eterno, ele é rei, mas ele é sumo sacerdote também, e ele tem os olhos como chama de fogo, quando olha, transforma de dentro para fora, constrange no seu olhar, pode passar, e ele diz, os seus pés eram como bronze reluzente, ou seja, aquele que quando chega, ele domina todo o espaço. Se tivéssemos a certeza que esta pessoa que está vivo, estivesse aqui. Ele continua dizendo, e os seus pés como fornalha ardente, cheguei, dominei, tem autoridade, tem poder, e a sua voz como o som de muitas águas. É ele dizendo, é aquele que quando abre a boca fala para as nações. Hoje não é só mais um povo, não é só uma tribo, não é uma bandeira, hoje é para todos, escravos, livres, é para todos. Hoje ele comunica com todos, e continua, e na sua mão direita tinha 7 estrelas, meu Deus, e a sua boca saía espada. Aí a gente vai lembrar do autor aos Hebreus, que quando ele fala, acessa a alma, discerne as coisas, igreja, e ele tem todo o governo absoluto da igreja está na mão daquele que vive, o governo da igreja está na mão do bom pastor. Se tivéssemos a noção, aliás, noção nós temos, mas tivéssemos fé da presença dele, eu falo isso com muito temor, aqui, nós estaríamos de joelho, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. Sabe quem vivencia e experimenta isso? Aquele que está habitando, não é aquele que passa. E ele continua dizendo, o horário está avançando, voltamos lá. Aí eu fui ministrar, voltando à linha de raciocínio. E aquele dia rápido,
E no final, foi uma bênção. Oramos e e terminou. Quando eu entrei no carro, e eu já ia para um outro compromisso, uma outra ministração, eu disse, Deus, aliás, eu disse em resposta da palavra que queimou na minha alma. Você hoje falou na tua força. Hoje o que você viu foi misericórdia. Sabe por quê? Porque eu sabia de uma agenda, mas eu tinha um esboço, e esboço que está na prateleira, para quem, os meus irmãos que ministram em alguns lugares, talvez saiba o que eu vou falar agora. Tem alguns esboços que é de prateleira. A gente já falou tanto, e é gostoso de falar, não tem problema falar, mas a gente já repetiu, e é até mais gostoso. Hoje, confesso para vocês, eu fiquei assim, eu acho que eu queria um texto na prateleira, porque Salmo 91, a gente está trabalhando em cima dele. Aquele da prateleira é aquilo que você fala com leveza, e você fala e vai ministrando, porque você já falou tantas vezes, você já tem familiaridade com o texto. Aí, eu peguei do texto, o que aconteceu? Tem alguma coisa? E depois vira meme, pelo amor de Deus, com os milhões de seguidores do pastor César, pelo amor de Deus. É verdade. Para quem não sabe, fiquem tranquilos, está tudo certo, ok? Não foi o arrebatamento ainda. Porque quem está assistindo não sabe o que está acontecendo, né? Pode passar, né? Eu achei que tivesse algum papel branco aqui no meu rosto. E se tivesse, vocês falam, tá? Porque eu estou na câmera, aleluia. Que Deus abençoe e te visita de uma forma poderosa. Que esses dias você estava ministrando toda feliz e estava cheio de papel branco no rosto. E se achando. Prateleira, volta comigo. Naquele dia, eu peguei o quê? Sabia do tema, sabia da conferência de mulheres. Falei, é esse texto. E fui. Não orei. Não disse, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja através desse vaso. Não, foi um texto da prateleira. E ainda se sentindo. Falando com a igreja que é dele. Há uma responsabilidade de pegar esse microfone e falar com a igreja que é dele, porque não é qualquer auditório. É um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro perfeito. Uma nação eleita, um povo escolhido. Um povo que tem dono e é Jesus. Há uma responsabilidade grande. E aí não orei. E foi o quê? Aí o Espírito Santo constrange, né? Disse, foi bênção, né? Foi bom. Pessoas aceitaram Jesus. Misericórdia. Você foi na tua força. Meninos e meninas, eu falo com todo respeito, com todo respeito. Esse momento eu fiquei extremamente constrangido e disse, Deus me perdoa porque eu não orei. Eu peguei aquilo que é fácil e fui constrangida para outro lugar. Ei, passa, não habita, porque quem habita busca. Vocês estão comigo, sim ou não? E ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente tem descanso, igreja. Tem descanso, pai que está preocupado. Tem descanso, mãe que está preocupada. Existe um lugar que há descanso. E esse lugar é na sombra do Onipotente. Aí me lembro de Cantares capítulo 1, versículo 7, na parte B, que a noiva vai dizer para o noivo, dizendo, onde você, noivo, onde você apacenta o rebanho ao meio-dia. Sabe o que é isso? Porque antes disso, a noiva, ela está falando ali sobre ela, minha pele é morena, ali a gente vê uma noiva abrindo, né, o coração para o noivo, né? E aí no versículo 7, a parte B, obrigada meus irmãos, gente, está ficando muito, muito legal isso daqui. Ele diz o seguinte, no versículo, na parte B, onde apacenta os rebanhos ao meio-dia. Mas não é esse versículo, acho que eu falei errado. É capítulo 1 de Cantares. Sabe o que é isso? É a noiva dizendo assim, eu sei que tem um descanso, um lugar, uma sombra que traz refrigério no meio-dia, que é esse sol no deserto. E ela sabia o que é isso, quando ela fala assim, não ligues que sou morena como as tendas de Quedar. Sabe o que é isso? Ela está falando assim, olha uma baixa autoestima da noiva, né?
A noiva falou assim, não olha a minha aparência, porque a minha pele é bronzeada, é morena. Sabe aquela cor do sol que fica suja? Porque ela está se comparando com uma tenda de Quedar. Sabe o que é a tenda de Quedar? Onde os soldados se abrigavam no deserto. E a noiva, ela vai dizer assim, onde tem descanso, onde tem repouso, onde é a sua sombra, noivo? Onde apacenta as tuas ovelhas? Ao meio-dia, dá refrigério. No meio daquele sol do deserto. Sabe o que é isso? Eu sei, noivo, que tem um lugar. E esse lugar é descanso. Tem descanso. E continua dizendo, versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste. Ai, gente, vem comigo. Aqui no versículo 3, olha a convicção do salmista. Ai, é lindo demais, gente. É lindo demais, vem comigo. Desperta, tu que dormes. Oh, aleluia. Oh, ela está falando assim, quem habita não passa. Vocês estão comigo? Isso daqui é para quem? Vamos falar bem legal. Isso. Porque quem passa não sente isso não. Quem passa, a alma ainda continua desejando o mundo. Quem habita tem fortaleza, tem refúgio. E tem o quê? Porque eu tenho a certeza que Ele me livrará, futuro, do laço do passarinheiro. Aí vem comigo. Esse laço, antigamente as pessoas, eu não sei se ainda tem, acho que não, espero que não tenha, em nome de Jesus. A pessoa que desejava pegar o pássaro, ele colocava um petisco. O que pássaro come, gente? Esse alpiste, sei lá, é isso aí. Colocava perto de uma vara, colava numa vara, e nessa vara, colocava várias flores, para pegar o passarinho, para enganar o passarinho, E nessa vara, que ele colocava cola, e aí depois camuflava com folhas, e colocava uma comidinha ali, que iria atrair o passarinho buscando comida, encontrava o alpiste lá, né? É isso que fala? É assim que fala? Eu falei errado? É isso? O passarinho saindo para procurar comida, encontrava. Quando ele encontrava, ele colocava a patinha na vara. Pondo uma patinha na vara, ele entendia que a patinha estava colada. Ele tentava empurrar com a outra. Para ele tentar sair, ele colava a outra. E depois ele ia com as asinhas, para tentar pegar força. Que isso não aconteça em nome de Jesus. E gente, pelo amor de Deus, eu vou aproveitar que estou com o microfone. Pássaro é para voar. Não é para ficar numa jaulinha ali, enfim. Agora eu entrei na carne, calma. Seguidores do meu pastor, não fiquem aí chateados, me bombardeando. Mas pássaro não é para ficar numa gaiola. Pássaro não canta em gaiola. Pássaro chora em gaiola. Aí o pássaro está cantando. Esse dia quase que eu parei numa casa. Agora uma manifestação de alma aqui. Quase que eu falei assim, pelo amor de Deus, estava um jardim lindo, um sol, e um passarinho numa gaiola desse tamanho, chorando. Aí meu parceiro canta, que é uma beleza. Não canta. Gente, quem faz isso é psicopata. Fechei entre parênteses, acalmei. Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida. Voltei. Aí vinha o quê? O pássaro com a asa, tentando forçar para sair. E claro, estava colado e colava a asinha dele. Ok? E aí depois, ele ia para a panela. Provavelmente ia para a panela. Aqui, o salmista, vem comigo no espírito, vem comigo no espírito, no espírito, escuta no espírito. Ele está falando assim, aquele que habita, pode descansar, porque o Senhor dá livramento daqueles que formam laço ou laços. O Senhor dá livramento, Ele cuida, pode ficar tranquilo, porque tem gente que tem medo de macumba, e de inveja, e de aquele que habita pode descansar. Deus vê o que você não vê, Deus age quando você não consegue agir, Deus coloca a mão onde com as suas mãos não alcança, fica tranquilo e descansa, na sombra, habita, no esconderijo. Olha o que ele diz, agora vamos finalizando, ele diz, Ele vai te livrar desse laço, pode ficar tranquilo, porque quando o inimigo pensar em colocar laço, é Deus que vai desfazer. Você não tem noção que Deus já desfez na tua vida, meu irmão?
Ah, por que, Cris, acontece tantas coisas? Isso é respingo. É do dia a dia, das lutas do dia a dia. Porque Ele dá ordem a anjos para aquele que habita. Agora, vem comigo, eu preciso abrir um entre parênteses. Porque tem algumas pessoas que passam e não habitam, que já sabe que não tem lugares para passar, não tem atalhos. Porque tem gente que pega atalhos, vê uma comida lá, como que é? Alpiste. Vê o alpiste e vira assim, esse é bom, né? Esse site é bom. Esse filme é bom. Aquele que passa, que é atalhos. É porque separar é a melhor coisa. Ah, porque deixar a igreja é a melhor coisa. Porque essa coisa de santidade não é bem assim. Esses dias veio uma falando, porque Cris, eu acho que a Bíblia não é bem assim. Eu falei, não é bem assim porque está justificar o teu pecado, minha irmã. E sabe o que é isso? Chama-se consciência pesada. Tu sabe que está errado e procurando brecha na Bíblia? Atalhos. Ei, vem comigo. Sansão, quando estava indo para Tímina, eu acho que é isso. Primeira vez, nós vamos ver uma ação de Sansão pelo Espírito. Sansão rasga o leão no meio, mata. Quando ele está passando, ele lembra, vem comigo que tem gente que precisa ouvir isso hoje. Quando ele volta e lembra que ele matou Sansão, ou matou o leão, Sansão lembra que ele matou o leão, ele vai, sendo nazireu, não poderia tocar em mortos. Ele vai, na força do Espírito? Não. Ele vai, pega mel do cadáver, volta e entrega para os pais. Sabe o que eu aprendo com isso? Sansão, além de estar se contaminando, pecando, leva sujeira para dentro da casa dos pais. Porque tem gente que vai para o lugar onde não é para ir, pega o que não é para pegar, sujeira e bota dentro da casa, e depois coloca Salmo 91 para não acontecer nada. Sabe o que é isso? Eu vou traduzir para você entender, que talvez você não está entendendo. É você sair de um lugar pelo poder do Espírito Santo e escolher voltar pela tua força. Não faça isso, porque tu vai se contaminar. Porque você sair na força do Espírito é vitória, meu irmão. Você sabe de onde Deus te tirou, eu sei de onde Deus me tirou. Ah, se eu decido voltar para aquele lugar, meu irmão. Meu Deus. Sansão, cuidado. Mas pastor, é só para dizer que eu estou crente. É só uma festa de final de semana. É que meus amigos lá da escola, da faculdade, mas eles sabem que eu sou crente, porque eu posto lá as coisas da faculdade, FTB, do pastor César, é pregação, eles sabem. Ei, Sansão, se você saiu na força do Espírito, não volta em lugares pela tua força, porque isso é vaidade. E nós não temos força nenhuma, somos frágeis. E vem comigo, e ainda traz para casa. Sabe o que é isso? É ver coisas dentro da tua casa que não é para ver. É deixar teu filho de menor com um notebook dentro do quarto nas madrugadas. Não, é notebook ou computador, é lá na sala. O que teu filho vê, o pai vê, a mãe vê, tudo vê. Sem celular de marido não existe. Porque o que eu tenho, os meus amigos, os meus contatos, o Lu também pode ver. Senha, quem inventou senha? Para cônjuge não vê. Não, porque meu marido tem senha, eu não vejo o celular dele. Oxi. Cuidado com os atalhos. Às vezes eu falo para encontro de casais, quando a gente tem oportunidade, e digo, ei, quando aquele amigo da firma diz assim, rapaz, tem um conteúdo bom lá no grupo, acessa, é bom. Você que habita, rapaz, esse conteúdo eu não acesso, porque isso desonra a minha esposa e contamina a minha alma. Mereci um glória a Deus, crente. Aquele que habita, o Senhor, Ele dá livramento, Ele cuida de você. Eu me lembro que, olha como Deus é lindo, né? Eu acho que eu já contei aqui, não faz muito tempo, me perdoa. Se você escutou, finge que não escutou e está tudo certo. Voltando da faculdade, na Andrade Neves,
teve um momento que o Lu parou com uma motinha, tinha uma CG 125, aquele frio, pensa. A gente naquela luta de estagiário, né? Se hoje é uma luta, naquela época era pior ainda. E o Luciano com roupa de frio, aquele capacete, eu também, né? Aí, de repente, ele para ali na Andrade Neves, quem é de Campinas conhece, e tinha uma roda de rapazes assim, andando. Andando não, sentados, escutando, fumando e tal. E aí, na hora que a moto vai arrancar, que a gente estava parado no semáforo, na hora que ele vai arrancar a moto, aí Deus diz, tem um recado para aquele jovem. E na hora, quem é do Espírito entende as coisas do Espírito, amém? Ó. E aí, na hora, eu falei, Lu, volta! Volta aí, ele não entendeu nada, só volta a moto. Aí deu uma volta no quarteirão e parou. Aí, de repente, pensa, uma pessoa de 1,80 m. Aí eu desci com capacete. Aí eles que estavam na roda, assim, já se colocaram tudo na posição, né? Porque ficaram com medo, né? Aí eu tirei o capacete e falei, ei, calma. E aquele grupo de jovens que estava ali fumando, com uma música alta, bonés, roupas de tal. Aí o Senhor descreveu, e naquele momento, eu falo isso me escondendo atrás da cruz, viu? E aí Deus disse, fala para aquele menino. E na hora, eu disse, rapaz, você aí, que está com esse boné tal, Deus manda te dizer. E tá. Naquele momento, esse menino saiu do meio da roda e disse, verdadeiramente o Deus da minha mãe existe. Mãe, pai, pode ficar tranquilo, porque Deus envia. Aquele menino tirou o boné, ajoelhou e disse, verdadeiramente o Deus da minha mãe existe. Hoje ela disse, hoje Deus levanta com basta. E para isso ele vai usar do meio, tá? Improvável, enfim, não vem ao caso agora. Aquele menino, então, eu não sei como foi voltar para casa e contar essa experiência. Mas só sei que eu voltei assim nas asas do Espírito. Aquela motinha, não sei como aguentou chegar até o Santa Mônica. Ei, aquele que habita. E ele continua dizendo da peste. Aí a peste é outra coisa. A peste quer dizer, enfim, não dá tempo. Que aquilo que está fora do controle da gente, aquilo que é contagioso, aquilo que gera prejuízo, acerta os terrores noturnos, gente. E aí a gente tem, se Deus quiser, outra oportunidade, né, pastor César, para a gente, estou brincando. Aí eu já pedi outra oportunidade. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus, que a gente vai fazer o ofertório. E o pastor daqui a pouco assume aqui a tribuna. Daria um seminário. Ó. Senhor, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si e seus filhinhos, e nós, Senhor, encontramos teus altares. Como é gostoso, Senhor, estarmos aos teus pés, ouvindo do Espírito, Senhor, direcionamento, Senhor. A palavra que alimenta a nossa alma e renova as nossas forças. Deus, eu venho te pedir, faz aquilo que é impossível que eu venha fazer. Quer falar de uma maneira muito especial e específica com cada um, Senhor. Esses que estão aqui e os outros que estão pela internet. Senhor, que a partir dessa palavra possamos escolher, habitar, Senhor, morar, teu endereço na tua presença, Senhor, é na tua presença. É tomar a cruz e seguir ao Senhor. É deixar de amar o mundo e amar as coisas do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que possamos vivenciar, termos comportamentos que anunciam o nosso amor pelo Senhor. Que não seja só de palavras, Senhor. Que não seja só de palavras, mas de coração, em verdade, em espírito, como já foi ministrado nesta noite. Oh Pai querido, é no nome de Jesus Cristo que eu e os meus irmãos escolhemos habitar através da santidade, presença do Senhor, enchimento do teu Espírito, renunciando à nossa carne, vivendo a tua vontade. Senhor, isso é possível, termos essa morada em Ti, e termos a certeza que é em Ti que temos a fortaleza, que é o escudo, a proteção, os livramentos, o cuidado, o zelo. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Eu oro juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas com glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar a respeito do ofertar. Cada um de nós temos vivido da provisão. A gente vive da provisão. Quem vive da provisão? A gente vive literalmente da provisão do Senhor. É o Senhor que nos dá, não é? É o Senhor que nos dá. E agora a gente ora e pergunta ao Senhor: Senhor, daquilo que o Senhor nos deu, quanto eu devo me comprometer com a Tua obra, com o Teu reino? Vamos fazer isso agora. Pai, mais uma vez nós levantamos a voz em oração nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê o discernimento sobre como temos vivido ultimamente e como devemos nos comportar nessa questão financeira diante da Tua obra e do Teu reino, sem sermos crentes relaxados, sem fazer a Tua obra relaxadamente, como diz a palavra, mas com temor e com tremor. Em nome de Jesus, direciona, Senhor, esse homem, essa mulher, a glorificar o Teu nome, mais do que com palavras, mas também com atitudes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode ofertar pelo Pix, tem ali na tela, você